nós vamos falar hoje sobre o direito à saúde na infância e na adolescência. Quando a gente fala sobre direito à saúde, é muito amplo e a gente vai procurar entender hoje o que isso significa na prática. A questão é que não é fácil ser criança e adolescente no nosso país. Infelizmente, nos últimos anos, os números de violência de todos os tipos vêm crescendo no nosso país, não estão diminuindo. E aqui a gente pode falar sobre todo tipo de pesquisa: mortalidade infantil, situação de fome, de pobreza, de vulnerabilidade social, crianças vítimas de todo tipo de violência, negligência, maus tratos, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e tantas outras. E a falta de acesso à educação, por exemplo, a melhores condições de preparo para o mercado de trabalho. Crianças e jovens vítimas de abuso sexual, especialmente adolescentes e meninos vítimas de violência na sociedade. Então a gente está falando hoje sobre muita exposição à violência, ao adoecimento de todos os tipos, uma faixa etária que a gente só consegue pensar em ternura, em proteção, em uma fase da vida ou algumas fases que deveriam ser felizes, seguras. No entanto, não é a realidade. E a gente vai procurar entender hoje um desses olhares. Como garantir, pelo menos na área da saúde, o direito das crianças àquilo que elas realmente precisam. E isso é responsabilidade nossa, porque aí vem a nossa consciência sobre saúde também como resultado de uma consciência coletiva. Eu não posso pensar que a minha saúde, a minha qualidade de vida depende só do que eu faço na minha vida, porque eu sofro o tempo todo com a interação com o ambiente e não tem como ficar bem feliz olhando para os números como hoje a gente pode encontrar facilmente de situações de violência e de todo tipo de sofrimento com aqueles que vivem ao nosso lado. Então a gente vai pensar mais hoje sobre o acesso à saúde, como nós, como sociedade, mesmo que você não tenha crianças e adolescentes na sua casa ou na sua família, todos nós somos responsáveis por promover e garantir esses direitos àqueles que dependem de nós. E esse já é um outro fator que a gente precisa destacar e nós vamos trazer também essa reflexão aqui no programa de hoje. Um assunto importante para a gente aprender junto hoje, o Dr. Clóvis Francisco Constantino é o nosso convidado do dia que vai ajudar a gente a entender mais sobre o tema. O Dr. Clóvis é pediatra, doutor em bioética, professor de ética e bioética da graduação e pós-graduação da Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, excelente tarde, Camila, excelente tarde a todos que nos ouvem e nos veem. Doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, trazendo um pouco mais para o conhecimento do leigo, né, da pessoa do dia a dia aqui. Quando a gente fala em acesso à saúde, dá para pensar sobre muitas coisas. Mas quando a gente fala sobre os direitos básicos das crianças e dos adolescentes, que tipo de cuidado ou que tipo de olhar a gente está se referindo, doutor? Há pouco, Camila, você falou muito bem da responsabilidade coletiva, né, que todos temos que ter em relação à criança e ao adolescente. E eu começo, Camila, lendo aqui para você o artigo 227 da nossa Constituição, que é o capítulo 7º, que resume tudo isto de uma forma muito abrangente. E, na medida que eu ler, são 5 linhas, reflitam sobre o fato de ser este texto, este artigo, se ele é respeitado no nosso país. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esta é a responsabilidade coletiva do Estado e da sociedade nossa em geral, relacionada à criança e ao adolescente, Camila.
Esse artigo resume muito bem as nossas obrigações, os direitos das crianças, e eu sempre digo que todo direito deriva de um dever, né? O dever está muito bem explicitado aqui nesse artigo em relação ao nosso tema criança e adolescente, que é o alvo da atenção de todos os pediatras do planeta. Aqui no nosso país, nós temos 40 mil pediatras cuidando do ponto de vista da criança e do adolescente, mantendo ou tentando manter a saúde desses seres em crescimento e desenvolvimento em boas condições. Eu vou até aproveitar essa deixa que o senhor trouxe para pensar até na própria experiência de mãe, o quanto o pediatra é muito importante. Porque nós, também as mães, por mais que tentem se preparar para isso, não só as mães, as famílias deveriam se preparar, mas hoje isso ainda fica muito mais na conta das mães, nem sempre a gente sabe o que fazer. E o pediatra que dá orientação, que diz, não, a alimentação está adequada, não está, faz assim ou daquele jeito, isso dá muita segurança para as mães, para as famílias cuidarem. Então a gente poderia dizer que um primeiro cuidado que a gente precisa investir mais é no suporte das próprias famílias, muitas vezes até na gestação, cuidando melhor da saúde dessa mãe, para você garantir também a saúde da criança assim que vem ao mundo? Pois é, Camila. Olha, a pediatria é uma das 55 especialidades médicas oficiais no nosso país. Eu vou citar algumas, por exemplo, cardiologia é uma especialidade médica relacionada ao sistema cardiovascular. Pneumologia é uma especialidade médica direcionada ao sistema respiratório. A pediatria, ela não é direcionada a um sistema ou algum órgão específico, como muitas das especialidades. A pediatria é direcionada a uma faixa etária do indivíduo que está em crescimento e desenvolvimento para chegar um dia lá na vida adulta, na sua plena cidadania. E os pediatras, eles têm uma responsabilidade profissional. A gravidez, os pediatras devem já tomar um contato com a futura mamãe no último trimestre da gravidez, e que juntamente com o obstetra desta senhora, desta moça, farão as primeiras orientações. E depois, a partir do nascimento, nos primeiros anos de vida, é muito importante o controle rigoroso do crescimento e desenvolvimento, principalmente relacionado ao desenvolvimento neuropsicomotor. Nós sabemos que toda a plasticidade do cérebro, o que resultará na capacidade desse indivíduo ser flexível, ser racional, ser uma pessoa que pense, que raciocine, que tenha a iniciativa um dia na vida adulta, depende desse período inicial da vida, né? Onde todo o sistema nervoso central conseguirá, na grande maioria da sua totalidade, se tornará efetivo para as funções cerebrais que esse ser em crescimento e desenvolvimento precisa. Então, muita atenção nos primeiros anos de vida, e o pediatra, ele tem a missão de monitorar essa questão e as outras questões, né? O pediatra consegue identificar alguma doença, o pediatra consegue corrigir essa doença para que a criança volte ao seu ritmo normal de crescimento e desenvolvimento. E nós, pediatras, acompanhamos este cidadãozinho até o final da adolescência, por volta de 18, 19, 20 anos. Vou usar esse parâmetro, então, do cuidado integral, neuropsicomotor, social, que a gente procura promover nessa primeira parte da vida, e pensar nas bases para que a gente chegue a isso. Quando a gente fala, por exemplo, hoje de alimentação, ao mesmo tempo que a gente tem ainda milhões de crianças e adolescentes que vivem em uma condição em que elas não têm alimentação em quantidade e qualidade adequadas, a gente também vive um período de sobrepeso e obesidade se destacando já desde os primeiros anos de vida. Quais são os alertas que o senhor traz hoje, de acordo com a nossa realidade, sobre os cuidados e o acesso das crianças a uma alimentação adequada?
a nossa realidade e a realidade de toda a humanidade em relação ao cuidar de uma criança a partir do seu nascimento, nos coloca numa orientação básica e pétrea, que é o estímulo ao aleitamento materno exclusivo, Camila. Todo bebê, ao nascer, deve ser colocado em contato com o seio da mãe, imediatamente, na própria sala de parto, a partir daí estimulando a amamentação, e é recomendável internacionalmente que o bebezinho mame no peito exclusivamente, sem mais absolutamente nada a ser oferecido a ele, até o 6º mês de vida. A partir do 6º mês de vida, ele deve continuar amamentando, e aí nós vamos introduzindo os alimentos complementares. Alimentos complementares, né? Não outros leites ou fórmulas, né? Então, a amamentação exclusiva, aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, continuando até o 2º ou 3º ano de vida, mas principalmente até o 2º ano de vida, e do 6º mês ao 2º ano de vida, ao final do 2º ano de vida, a introdução dos alimentos de forma progressiva. Essa é a orientação que nós damos. É evidente que nós estamos aqui num país de enormes desigualdades sociais, né? No qual muitas interferências sociais existem em relação a essa orientação internacional. Doutor, agora eu vou partir para um outro ponto do que a gente fala de cuidados. Quando a gente vai procurar um pouco sobre os tipos de violência que são cometidos contra as crianças e adolescentes, algumas que nem sempre chamam tanto a atenção, mas que são as mais frequentes, a negligência e os maus tratos. A negligência por parte dos próprios cuidadores de não suprirem todas as necessidades da criança e do jovem, tanto no que diz respeito à alimentação, aos cuidados e também ao afeto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os impactos no desenvolvimento de uma criança e de um jovem que não encontra dentro da sua própria família esse lugar seguro, porque hoje é onde mais acontecem casos de violência, dentro do próprio lar, ou pelo menos dentro da família. Quais são os impactos disso no desenvolvimento da criança e do jovem? O impacto é gigantesco, né? Uma criança negligenciada, e principalmente uma criança agredida de quaisquer formas, ou psicologicamente, às vezes uma agressão sexual que ocorre de forma contínua e frequente dentro de um domicílio, é o mais prevalente, coloca essa criança numa situação de desenvolvimento extremamente comprometida, né? Essa criança não conseguirá ser um cidadão adulto saudável do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, afetivo, e às vezes do ponto de vista físico, né? Psíquico, físico, e também das suas relações sociais que ela terá que ter para exercer a sua plena cidadania. Então, a criança negligenciada e a criança agredida têm impactos gigantescos, negativos, em toda a sua vida a ser projetada no futuro. Doutor, pensando em soluções, já que o nosso objetivo é tentar amenizar ou acabar com essa dificuldade das famílias, quais são as ações que nós deveríamos investir como sociedade para que essa realidade comece a mudar? Orientação às famílias, o acesso à saúde, à escola, quais são as principais ferramentas que nós temos? Bom, o principal fator que nós devemos levar em conta num país democrático como o nosso é que ocorram políticas públicas em defesa da criança e do adolescente. Aqui nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação extremamente desenvolvida e já fez aniversário de 30 anos. É uma legislação invejada em outros países democráticos e que tem esse condão de proteger a criança e o adolescente
em toda a sua trajetória rumo à sua plena cidadania. É evidente que isto tem que ser seguido, né? Respeitado pelo poder público. Como o poder público levaria isso adiante? Com políticas públicas que envolvam essa proteção da criança e do adolescente, contida aí no artigo 227 da Constituição. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é um dos ministérios responsáveis, além do Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Eu quero deixar aqui muito claro que a Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu particularmente, consideramos que educação significa também saúde. Educação é saúde. Então, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tem responsabilidades diretas em relação ao tema que nós estamos debatendo aqui na data de hoje. E é evidente que também existem organizações auxiliares que podem, em situações críticas ou situações em que se observa maus tratos ou negligência em relação aos pequenos cidadãos, podem ser acionados os conselhos tutelares, viu, Camila? E aí a gente traz essa discussão para que cada integrante da sociedade encontre o seu papel. E aí a gente conclui a conversa pensando, doutor, no quanto esse é um compromisso que não pode ser encarado só por um ou por outro, ou só por quem tem criança na família. A gente tem que entender que é preciso que um cuide da criança do outro, seja como profissional, em comunidade, e que esse tipo de denúncia, inclusive quando necessário, é também para a proteção da criança. Sem dúvida. Olha, nós estamos vivendo um período no qual o planeta corre risco em função do aquecimento, do seu aquecimento e com as emergências climáticas, e as crianças, quando são tratadas de maneira incompleta, de maneira não adequada, faz com que essas negligências ou violências ou descompromissos em relação às crianças e adolescentes comprometem o futuro. Né? Então, além de um planeta comprometido com o que está ocorrendo do ponto de vista climático e uma sociedade futura comprometida, levar-nos-á a uma situação muito crítica de um futuro sombrio, é o que nós imaginamos que pode acontecer. Por isso que nós, pediatras, lutamos incansavelmente para orientar as famílias, os professores. Nós, na Sociedade Brasileira de Pediatria, temos interfaces importantes com o poder público. Como somos uma sociedade nacional, nós temos contatos constantes com os ministérios relacionados e com os poderes públicos que nos dizem respeito, para que tentemos fazer com que haja o respeito e a observação de todas essas normas legais e responsabilidades coletivas da qual você mencionou no início, Camila. Muito obrigada pela orientação que o senhor nos trouxe hoje, por trazer esse alerta à população. Seja sempre muito bem-vindo à Boa Vontade TV. Eu agradeço, Camila, a atenção e lembramos sempre que sem crianças e sem adolescentes muito bem conduzidos, não teremos um futuro num planeta que já está se comprometendo. Grande abraço a todos, muito obrigado. Esse é o nosso compromisso, de proteger e cuidar da infância e da adolescência. Agradecemos ao Dr. Clóvis Francisco Constantino, pediatra, doutor em bioética, professor de ética e bioética da graduação e pós-graduação da Universidade de Santo Amaro e presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, trazendo essa discussão sobre algo como a gente percebeu nessa conversa, e todos os dias a gente traz aqui essa reflexão. A saúde é muito completa. Precisa de um olhar muito amplo. O doutor falou, educação é saúde. E aí a gente continua pensando aqui sobre esse compromisso. Nós temos que entender qual é o nosso papel. Porque não adianta pensar, mas tem que ter política pública. E a gente não vai fazer nada? De forma nenhuma. Até porque
Nos lembramos aqui de algumas estatísticas que mostram que o combate à violência, todo tipo de violência, começa dentro das famílias, começa em casa. Os principais casos de agressão de todos os tipos são cometidos por pessoas de confiança. Todo tipo de violência é inadmissível. Mas quando nós falamos de violência contra pessoas que dependem de seus cuidadores para viver, nós estamos falando sobre algo que não há palavras que possam descrever.